Olá, vou começar este vídeo para comentar uma situação que está a passar na Igreja Católica, que me está a indignar há muito tempo, que é uma situação um pouco bombástica, para dizer o mínimo, que é a situação da pedofilia na Igreja Católica. Tem-se ouvido falar há muitos anos e há muito tempo que a Igreja Católica é uma instituição de disrupção, de abusos sexuais constantes. Faz parte, parece, da trajetória histórica da Igreja Católica o abuso sexual. Isso acontece porque a Igreja Católica é uma religião, é uma doutrina baseada no patriarcado e baseada na ideia falsa da separação dos sexos. Essa ideia criada pelo demónio da Igreja Católica ilude a humanidade que haja um sexo, sejam os homens, que são superiores às mulheres. E neste caso, superiores às crianças, que é assim, que é isto que tem acontecido mais na Igreja Católica. O facto é que, recentemente, foram condenados quase 300 padres, 299, se não estou em erro, nos Estados Unidos, no estado de Alabama, e foram detectados mais 350 casos na Alemanha. Esta epidemia da pedofilia da Igreja Católica é preocupante. É preocupante porque é a trajetória de uma religião que é disruptiva, que é dominadora, que não traz nada de novo, que se baseia na culpa, na chantagem e na decepção. Apesar de tudo, é uma religião melhor que as outras, é muito melhor e mais civilizada que é o Islão. O Islão ainda é muito pior, onde as mulheres nem sequer existem. Ou existem residualmente, apenas para tarefas domésticas. A pedofilia da Igreja Católica é preocupante. É tão preocupante que o Papa Francisco, eu não chamo aquilo um Papa, dada a sua trajetória de crime na Argentina, o Francisco resolveu criar uma série de reuniões com bispos para tentar resolver a situação. Mas eles parece que não levam isto muito a sério. Não levam a sério porque a Igreja Católica faz parte da Igreja Católica estas disrupções. Estas disrupções fazem parte de profecias, de comportamentos aceites pela religião, e foi o Papa Francisco, o próprio Papa Francisco, que mencionou que 5% dos padres católicos são pedófilos, reconhecidamente pedófilos. Ora, 5% de pedófilos na Igreja Católica são 8 mil padres. 8 mil padres que não trabalham sozinhos. Têm acólitos, têm cúmplices, têm redes, têm sabe-se lá o que mais. Portanto, esta rede de 8 mil padres, adensando aos 350 casos na Alemanha, mais os 300 condenados nos Estados Unidos, fora no Chile também, a condenação de bispos, é muito preocupante. É muito preocupante porque a Igreja Católica é dominante em Portugal. É dominante em Portugal, sabe-se como, porque é uma religião baseada em ilusões, baseada ainda em indulgências e num pensamento ainda feudalista. Eu não acho que a Igreja Católica veicule a mensagem cristã. Eu conheço a Bíblia, leio a Bíblia, sei o que a Bíblia propaga, e a Igreja Católica perdeu-se há muito tempo. Fui batizado, comunguei na Igreja Católica e tenho uma trajetória na minha juventude de catolicismo. Nunca fui muito praticante, nem fui muito crente naquilo, na verdade, era muito cético àquilo. E é uma igreja, é uma religião que não traz alegria, que não traz paixão, que não traz comunhão e muito pouco amor, porque eu acho que é uma religião, a meu ver, deceptiva, baseada na culpa. Isto tem uma intenção. A intenção da Igreja Católica é criar, com esta decepção, criar chantagens. A chantagem através da culpa.
E estas chantagens levam a que pessoas mais ou menos vulneráveis, com famílias ou estatutos sociais mais vulneráveis, fiquem dependentes das doutrinas da Igreja, da religião, e obedeçam cegamente aos padres, aos acólitos que dominam esta organização. Infelizmente, são estes casos de 700 pessoas, 650 pessoas que foram que denunciaram casos de pedofilia na Igreja Católica, e estes casos são casos de coragem, porque há muita gente que não denuncia os abusos sexuais perpetrados por padres e por acólitos da religião católica. Eu gostaria de comentar este caso de uma forma, a meu ver, que eu fiquei totalmente indignado com esta situação. Comento isto com muita indignidade. Eu acho que a Igreja Católica perdeu a sua dignidade. E isto, a meu ver, é uma agenda. É uma agenda para criar uma ideia de que a religião católica está no fim. Havia um padre chamado Padre Malaquias, do século XVII, que profetizou através de uma série de cálculos e de cálculos lógicos. Quem quiser ler, pode ler a profecia do Padre Malaquias, que diz que o Papa Francisco é o último Papa do Vaticano. Eu não sei se realmente o Vaticano leva isto a sério, estas profecias, porque convém que leva a sério, mas o facto é que a religião católica está num ponto de viragem para o negativo. Há massiva corrupção, há massivos interesses da Igreja Católica, há massivos escândalos. O segundo pessoa que está abaixo do Papa, chama-se a segunda pessoa a seguir ao Francisco, foi detido por pedofilia e consumo de cocaína. Se os padres consomem cocaína, não sei qual é a diferença entre o Vaticano e uma discoteca. Sinceramente. E se os padres abusam sexualmente, não sei qual é a diferença entre o Vaticano e um bordel. Sinceramente. Porque o que revela toda esta situação, eu não estou à espera que os padres e que o Vaticano sejam a perfeição. E há muito tempo, para ser franco, que não encontro perfeição nem exemplo no Vaticano, nem na Igreja Católica. Nem sequer inspiração. Porque o que se procura nas religiões e nas doutrinas cristãs é pelo menos inspiração para as nossas vidas. A maior parte das nossas vidas, não sendo muito sofrível aqui no Ocidente, as pessoas precisam de alguma inspiração, precisam de alguma confiança, e a Igreja Católica não dá mais isso. A última vez que que estive numa missa, quase obrigado, numa situação de homenagem a uma pessoa, o que se passa na Igreja Católica é a noção de culpa, de obediência, muito pouca alegria, muito pouca comunhão e muita pouca sabedoria, porque a Bíblia quase não é proclamada na Igreja Católica. Portanto, fica aqui a minha indignidade registada neste vídeo, e gostaria de que as pessoas meditassem um pouco, aos católicos, aos não católicos, para que é que serve uma religião quando Deus está no nosso coração, está nas nossas relações, na nossa intenção perante a vida em geral. Se precisarmos de uma religião que é disruptiva, que é falsa e deceptiva, com estes casos de pedofilia que vão presos, que nem sequer aparecem nos média, não aparecem muito, porque os média tentam ocultar, porque os média são pagos para serem ocultos. Vocês lembram do caso da Casa Pia, estavam associados à Igreja Católica, e parece que estes escândalos de padres não param. Portanto, fica aqui registada a minha indignação, e gostaria que as pessoas fizessem as suas pesquisas e continuassem a fazer as suas pesquisas, porque trata-se de estar alerta e competentemente nesta sociedade, observar as instituições que nos querem colocar doutrinas, programar socialmente e às vezes até controlar nossas relações. Augusto Ramos, para que vocês meditem um pouco. Obrigado por terem visto o vídeo.